Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a quarta parte da videoaula de Baixa Idade Média. Na aula anterior, a gente aprofundou e avançou um pouco mais no estudo da sociedade feudal, falando sobre os camponeses, o seu papel, os impostos e obrigações feudais que eles deviam, e depois começamos a falar sobre o papel da igreja, tá, como instituição, e o que nos dá a chance de começar a conversar agora sobre o clero como grupo social que compõe essa sociedade medieval. Tá? O clero ele possuía uma estrutura hierarquizada e se dividia em dois grupos básicos, o clero secular e o clero regular. Tá? O que era o clero secular? O clero secular era o clero que não vivia em mosteiros. Tá? Eram os padres, bispos, arcebispos, cardeais, enfim, que tinham uma vida secular. Secular aqui vem do latim seculum, e seculum significava o mundo. Tá? O mundo terreno, as coisas terrenas do cotidiano, ir à feira, andar pela vila. O sujeito que tinha, era do clero e tinha uma certa autonomia para perambular entre o restante das pessoas da sociedade. Isso era diferente do clero regular, que era o que praticava a clausura. O que era a clausura? Tá? Clausum, do latim, significa fechar, ficar fechado. Então, o clero que praticava a clausura, o clero regular, ele vivia dentro de mosteiros. A gente vai daqui a pouquinho falar o que eram esses mosteiros, mas a gente está falando principalmente de monges. Os monges eles viviam sem ter contato com o séculum, com o mundo comum. O monge, o clero regular, ele só entrava em contato em geral com outros integrantes do clero. Ele vivia ali dentro do mosteiro e as únicas pessoas que ele via e com quem ele convivia eram outras pessoas do clero. O cara não ia à feira, ele não ia passear pela vila, ele ficava ali só dentro do mosteiro, fechado, recluso. Muitos desses mosteiros, inclusive, se localizavam em locais inóspitos, no alto de uma montanha, isolado no meio de uma floresta, justamente para que os integrantes do clero regular não pudessem ter esse contato com o restante do mundo. Antes que você se pergunte, os indivíduos que iam para o clero regular, que praticavam a clausura, eles o faziam, em geral, de forma voluntária. O sujeito não era obrigado a abandonar o mundo e fazer, não, quero ficar dentro de um mosteiro enclausurado, fechado. Não, não era obrigado. Isso era uma opção religiosa e social que a pessoa fazia. Tá? Já o clero secular era aquele clero que mantinha um contato regular com o restante da sociedade, era o padre que rezava a missa, que ouvia a confissão do fiel, enfim. Esse clero secular era aquele que tinha justamente a função de fazer a pregação religiosa para o restante da sociedade, enquanto o clero regular eram indivíduos que fizeram uma opção religiosa de buscar se isolar do restante do mundo, porque eles viam o mundo como uma coisa muito ruim, cheia de pecado e tal, então eles queriam se isolar, ficar ali sozinhos. No máximo, o clero regular, esses monges, eles rezavam missa uns para os outros, um monge rezava missa para que os outros monges ouvissem, ouvia a confissão dos outros monges, isso era muito comum também, um monge ouvindo a confissão do outro e tal, mas de forma geral, para o povo comum, para o restante da sociedade, os monges eles não tinham muito contato. Tá? Tanto no clero secular quanto no regular, ou seja, tanto o clero que não vivia em mosteiros, que vivia no mundo, quanto o clero que se enclausurava, ambos tinham componentes que poderiam vir ou da nobreza ou das classes mais baixas. E aqui a gente tem que começar a tentar delinear e explicar uma coisa importante. Nessa sociedade estamental, como nós já falamos lá atrás, a condição social de cada indivíduo ela era hereditária e vitalícia. O sujeito que fazia parte da nobreza, ele só fazia parte da nobreza porque ele era filho de um nobre. Tá? Ele seria nobre por toda a vida e os seus filhos também seriam nobres e assim por diante, de forma hereditária. A mesma coisa no caso das classes mais baixas, dos servos. O servo ele era filho do servo anterior e seria servo por toda a vida, e o seu filho também seria servo após a sua morte. Tá? Já no caso do clero, isso funciona um pouco diferente. Por quê? O nobre, o homem nobre, ele pode se casar com uma mulher nobre? Pode. Eles vão ter filhozinhos nobres? Vão. Um servo, um homem servo, ele pode se casar com uma servinha? Pode. Eles vão ter filhinhos servinhos? Vão.
Tá? Então, essa condição ela passa de forma hereditária. E o clero, será que um padre pode se juntar com outro padre e eles terem filhos? Não. Né? O clero ele não era formado do casamento dos padres com as freiras, até porque tanto padres quanto freiras eles fazem voto de castidade, ou seja, voto de se manterem puros, de não contraírem matrimônio, de não se casarem, né? E, portanto, não têm filhos. Tá? Então, se os padres não podem ter filhos, quando esses padres que são o atual clero morrerem, quem vão ser os novos padres? Como é que a classe, né, o grupo social do clero se renova? O grupo da nobreza se renova por meio da reprodução. São pessoas comuns que se reproduzem, né, nobres com nobres e têm filhos, que também vão ser nobres. No caso dos servos, a mesma coisa. No caso do clero, não era assim que funcionava. Tá? Justamente devido à questão do voto de castidade, os integrantes do clero, eles não se reproduziam internamente. Não era uma classe social, um grupo social, um estamento que conseguisse se perpetuar ou se renovar por conta própria. Normalmente, para que o clero se mantivesse sempre renovado, para que à medida que o antigo clero fosse morrendo e houvesse novos indivíduos para ocupar o seu lugar, era necessário que os indivíduos que compunham esse grupo, tá, do clero viessem de outros grupos sociais. Tá? Então, em geral, os grupos que tinham uma força dinâmica, que se reproduziam e que forneciam toda a organização social, ou eram nobreza ou as classes mais baixas, os trabalhadores. Tá? O clero era um grupo social derivado ou da nobreza ou das classes baixas, tá? Dos plebeus, das pessoas comuns, dos servos, dos trabalhadores, sejam trabalhadores presos pelos laços de servidão, trabalhadores servis, enfim. Tá? Então, o clero é um grupo social que não se renova por si, ele precisa de componentes, de indivíduos integrantes de outros grupos para fazer a sua renovação. Tá? E isso era uma coisa que eu, enquanto estudante, sempre tive muita dúvida, porque muitas vezes os professores supunham que era algo óbvio e na minha cabeça não era. Né? Se essa sociedade está organizada de tal modo que o clero é a classe superior, tá? Lá em cima está o clero, abaixo está a nobreza. E por último, no grupo mais baixo, estão os trabalhadores. Mas se o clero ele pode ser composto por indivíduos tanto dos trabalhadores quanto da nobreza, será que não valia a pena para os trabalhadores todos, para melhorarem de vida, deixar de ser servo? Assim, hoje eu decidi que eu não quero mais ser servo, eu vou entrar para o clero, vou virar padre, e aí eu automaticamente vou sair do grupo mais baixo e vou passar a compor o grupo mais alto da sociedade. Tá? Vamos ver essa pirâmide aqui, depois eu volto para explicar o que falta. Será que, sendo o clero o grupo que está aqui em cima, se os trabalhadores fossem malandros, inteligentes, eles não poderiam todos, 100% deles, sair, vir compor esse grupo aqui de cima e falar, pronto, né? Consegui inverter a pirâmide. Eu que era trabalhador que estava no grupo mais baixo, agora eu passei a integrar o clero e mando nos nobres. Será que não poderia acontecer algo do tipo? Será que os trabalhadores eles não tinham essa malandragem? Será que eles nunca tinham pensado a respeito? E a gente precisa entender, na verdade, que dentro do clero, a origem do indivíduo que passa a compor o clero vai determinar em qual setor do clero ele está. Além da divisão entre clero secular e regular, havia uma outra divisão dentro do clero, o alto clero e o baixo clero. Tá? Havia alto clero secular e baixo clero secular, havia alto clero regular e baixo clero regular. Tá? Então você vai ter duas divisões, conforme se esse clero ele fica recluso ou se ele participa das atividades do mundo, e uma outra divisão dupla, né, uma outra bipartição, decorrente da origem, né, social desse indivíduo que passa a compor o grupo do clero. Tá? Então, normalmente, você vai ter que o clero é hierarquizado. Tá? Nem todo mundo do clero tem o mesmo poder e a mesma influência. O Papa está acima de todo mundo. Tá? Abaixo do Papa tem os cardeais, abaixo dos cardeais você tem os bispos, abaixo dos bispos você tem os párocos, os curas, enfim. Então, você vai ter uma hierarquia, né, em que nem todo mundo do clero tem o mesmo nível de poder. Você acha que os cargos mais altos do clero, os que mais tinham poder e influência, que comandavam o clero, papa, cardeal, poderiam ser ocupados por pessoas do baixo clero? Não. Então, se não poderiam, tá, quem é que vai compor essa elite, esse grupo hierarquicamente poderoso dentro do clero?
o alto clero. Tá? Então, no final das contas, o sujeito para chegar a ser bispo, cardeal, arcebispo ou papa, ele tinha que ter uma origem familiar nobre. E o sujeito que era de origem mais popular, mais pobre, normalmente ele no máximo, se fosse aceito no clero, né? E obviamente não é assim, eu quero ser do clero e pronto, virei, né? Você tinha que ser aceito. Não era uma coisa em que todo mundo pudesse automaticamente virar do clero, porque senão o que a gente teria aí de servo simplesmente falando, eu não quero mais ser servo, quero virar clero, prefiro ser baixo clero do que ser servo, e aí obviamente havia uma série de restrições, se você fosse servo você não poderia abandonar a servidão para entrar para o clero, tá? E de forma geral, os integrantes das classes mais baixas, né, estamos falando aqui, por exemplo, dos trabalhadores livres, dos vilões, os trabalhadores que moravam nas vilas, eram pessoas de origem humilde e popular, não eram ricos, né, portanto não seriam do alto clero, mas também não eram servos, eles não tinham um laço de servidão que os mantivesse preso à terra. Tá? Então, esses caras eles comporiam o baixo clero, e compondo o baixo clero, eles seriam padres, curas de aldeias do interior, enfim, fariam aquele trabalho mais pesado de pregação e tudo mais. Viveriam muitas vezes uma pobreza quase tão grande quanto a dos fiéis, com os quais eles conviviam. Né? Então, se a gente está falando de uma cidadezinha pobre do interior, em que tem um pároco lá, tem um padre da paróquia, tá? E esse sujeito é do baixo clero, aquela comunidade vive na pobreza, aquele padre também vai viver na pobreza. Até porque, em geral, esse padre ele sobrevivia, ele se sustentava com o dinheiro do dízimo pago por aquela comunidade. Se a gente está falando de uma comunidade pobre, que tem pouco para dar, aquele padre vai ter pouco para receber e vai viver em privação, em necessidade, como quase todo mundo ali naquela comunidade. Se a gente está falando já, no entanto, de um indivíduo que era do alto clero, né, um padre, um bispo, um cardeal, que rezava a missa para o rei, né, o rei ouvia a missa rezada por esse bispo. Tá? Ou seja, ele não é um indivíduozinho de origem humilde, pobre, ele convive ali no espaço em que o rei convive. Tá? Ou então um grande senhor feudal ou algo do tipo. A gente está falando de um indivíduo do alto clero. Tá? Quando o rei pagar o dízimo, o rei é muito rico, o rei vai dar 10% daquele muito dinheiro que tem, e aquele bispo vai poder usufruir de uma grande riqueza também, vai viver no luxo também, enfim. Tá? Isso vai gerando uma certa relação de aliança, uma certa relação de convergência de interesses entre nobres, tá? E o alto clero, que era a parte do clero que comandava a igreja. O baixo clero ele só obedecia, assim como os servos, os camponeses obedeciam, o baixo clero também obedecia. Só que o servo obedecia ao nobre e ao senhor feudal, e o baixo clero obedecia ao alto clero. Tá? Tanto o alto clero quanto o senhor feudal têm uma mesma origem, eles são nobres. Em geral, o filho mais velho do senhor feudal vai ser senhor feudal também, quando o pai morrer. O segundo filho, terceiro, enfim, os filhos do meio vão ser cavaleiros para buscar cada um seu próprio feudo, a sua própria terra e ampliar a riqueza da família. Já o filho mais novo de todos do senhor feudal, em geral, era enviado para integrar o clero, justamente porque era necessário renovar o clero e era necessário reforçar essa aliança clero-nobreza, e assim fazendo com que essa elite do clero, esse alto clero, tivesse o poder de influenciar a igreja num sentido de favorecer os nobres. Tá? Então os nobres eles querem colocar pessoas do seu grupo, da sua confiança, nos cargos chaves da igreja, porque usam a igreja como uma forma de controle social, de manipulação até ideológica dos grupos mais pobres. Isso era a igreja na Idade Média, não porque a igreja em si seja assim, mas porque a sociedade é assim. Né? Um fato que a gente precisa esclarecer é que, frequentemente, as instituições humanas, e aí uma coisa é a igreja, tá? Outra coisa é o dogma católico, outra coisa é a religião católica, é Deus, aí é outra história. Eu estou falando de uma instituição humana composta por seres humanos erram, são falhos, tá? E aí, obviamente, os indivíduos que são falhos e que compõem essa instituição, muitas vezes acabam deixando as suas falhas individuais influenciarem a própria gestão e a organização da instituição. Isso era um problema. Né? Hoje em dia, isso mais ou menos está superado. A gente não tem mais na sociedade atual essa divisão entre clero, né, entre elite, né, nobre e o povo comum. Isso não existe mais. Portanto, também não existe mais esse tipo de reflexo na hierarquia da igreja. Hoje em dia não existe mais essa noção de alto e baixo clero. Tá? A princípio, um indivíduo comum de uma classe popular ele pode entrar para o clero,
e ele poderá, dentro do clero, galgar posições e chegar a um alto nível hierárquico. O atual Papa, o Papa Francisco, ele não era um indivíduo de origem elitizada, era um indivíduo, no máximo, classe média, né? Era um indivíduo de origens comuns, de origem simples. E hoje chegou a Papa da Igreja Católica. Então, hoje em dia já não existe mais esse tipo de vedação ou de hierarquização social dentro da Igreja. Um indivíduo de origens humildes poderá galgar cargos, posições elevadas dentro da Igreja. No entanto, não era assim na Idade Média, reflexo muito mais da sociedade medieval do que propriamente do dogma católico ou das determinações da religião católica. Tá? A gente tem que sempre aprender a diferenciar aí de que forma e qual é o peso e o impacto que uma determinada sociedade tem nas suas crenças. Né? Muitos dos preconceitos que haviam ali naquele momento eram preconceitos muito mais decorrentes da própria composição social, da própria organização dessa sociedade, do que da própria estrutura religiosa da Igreja Católica. Tá? Então, essa visão que a gente tem aqui do clero, de clero está acima, nobreza está no meio, trabalhadores estão abaixo, né, seria muito positivo, né, se você conseguisse superar essa pirâmide social que aparece num monte de livros. Você vai ver muito livro com essa pirâmide social medieval aqui. Esta era a sociedade feudal, tá? Uma sociedade com clero lá em cima, nobreza no meio e trabalhadores embaixo. Tecnicamente, isso não é a melhor forma de descrever ou de organizar a sociedade. Tá? Essa seria provavelmente a melhor forma. A gente tem aqui uma grande separação, tá, entre as pessoas comuns abaixo e os grupos mais elitizados acima. Tá? Só que dentro desse grupo elitizado você vai ter, né, um lado que é nobre e outro lado que é o clero. Tá? Então seria até mais eficaz, mais um desenho mais inteligente. Né? E obviamente isso aqui é uma tentativa de representar uma sociedade muito complexa com as suas relações e contradições por meio de um desenho. Né? O desenho ele tem a função de ser didático, mas é óbvio que esse desenho é uma metáfora, ele tem limites, ele nunca conseguirá representar de forma muito precisa, né, como era de fato a organização da sociedade. Aqui ele inclusive vai no detalhamento de forma até mais profunda, falando de um alto clero, tá, de um médio e de um baixo clero. Aqui ele estabelece uma baixa nobreza, uma média nobreza e uma alta nobreza, com o rei estando acima de todo mundo. O rei mesmo normalmente era integrante da alta nobreza também. Tá? O rei não era um indivíduo fora da sociedade. O indivíduo é um indivíduo que faz parte dessa sociedade, que tem alguma origem dentro de algum grupo social. O rei era integrante da alta nobreza. Tá? E aí você vai ter, né, não acho nem muito necessário essa complexificação aqui de falar de médio clero, mas se você entender alto e baixo clero, isso aqui já está de bom tamanho. Tá? Então, em geral, o baixo clero era um grupo menos prestigiado, menos privilegiado do que o alto clero, e por isso não seria assim tão simples, né? Um indivíduo de origem pobre simplesmente falar, vou entrar para o clero e com isso eu vou subir, vou ficar acima de todos os grupos sociais, porque não era exatamente assim que funcionava. Tá? Esse desenho aqui ele não é o mais preciso, esse aqui ele já é um pouquinho melhor que o anterior para descrever como funcionava essa sociedade. Tá? E agora a gente vai começar a conversar um pouquinho melhor sobre esses monges que eu havia mencionado, o clero regular, tá? E os mosteiros em que eles viviam. Alguns integrantes do clero decidiam viver em clausura, e é importante marcar que o decidiam. Isso era uma decisão. Tá? Isso não era uma imposição, normalmente. Tá? Normalmente as pessoas não eram obrigadas a fazer parte do mosteiro, até porque o mosteiro ele tinha uma disciplina interna, uma hierarquia interna, e ele funcionava de forma muito bem articulada e muito precisa. Né? Todo mundo ali dentro do mosteiro tinha a sua função, tinha algo que deveria fazer e tal. Se tem alguém que está ali contra a vontade, que está fazendo corpo mole, que não está trabalhando, isso atrapalha o mosteiro inteiro. Tá? Então, de forma geral, quem está no mosteiro está porque quer e aceita as regras daquele modo de vida, tá? Porque quer, porque acha que aquilo é o melhor para si. Esses indivíduos eles decidiam viver em clausura, em reclusão, ou seja, afastados do mundo, porque eles entendiam que o mundo era a fonte do pecado. Tá? Então, para eles, tudo que se relacionava ao mundo era tentação.
era pecaminoso, né? Se você vive na vila e você anda pela vila, você vai lá, o clero, né, o padre, ele está vendo uma moça bonita e ele pode ter um pensamento que não seja muito bacana sobre aquela moça e tal, então isso vai fazê-lo, quem sabe, pensar uma coisa pecaminosa, tá? Estando trancafiado lá dentro do mosteiro, a chance de ter um pensamento pecaminoso como esse era muito menor. Tá? Por exemplo, dentro do mosteiro existia uma série de regras muito rígidas que todo mundo deveria obedecer, quanta comida pode comer. Então a chance de, por exemplo, alguém comer muito mais do que deveria e acabar cometendo o pecado da gula era menor. Né? A chance de alguém querer ficar dormindo até tarde, perder o horário, ficar ali de preguiça depois do almoço, tirando um cochilo e tal, era muito menor, porque você tinha as funções rigidamente determinadas ali dentro do mosteiro, o que cada um deveria fazer para que esse mosteiro funcionasse. Tá? Então a chance do sujeito cometer o pecado da preguiça também era menor. Se o sujeito, no entanto, fosse um padre do clero secular e fosse, né, o padre da paróquia, o chefe da sua própria paróquia e decidisse que horas vai dormir, que horas vai acordar, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, ou seja, teria uma liberdade maior, né? Sendo do clero secular, você tinha uma liberdade maior, e essa liberdade maior criava uma tentação maior para o pecado, e aí esses indivíduos que achavam, né, isso muito ruim decidiam então entrar para o clero regular, ficar lá trancadinhos no mosteiro, porque a chance de pecar assim seria muito menor. Tá? Esses indivíduos, portanto, eles praticavam o monasticismo. Tá? Essa palavra vem do grego monakos, que significa pessoa solitária. Monos, em grego, significa um só. Tá? Então, é aquele que vive sozinho. Tá? A princípio, os primeiros praticantes desse monasticismo eram eremitas. Tá? O que era um eremita? Era um indivíduo que, nos primórdios do cristianismo, ele ouvia a palavra, né, de Deus e tal, havia lido a palavra de Deus, havia lido os textos bíblicos e dizia, caramba, esse mundo é cheio de pecado e tal, eu quero ter uma vida mais pura. Jesus, por exemplo, perambulou pelo deserto por 40 dias, né, em exílio, vivendo afastado do restante do mundo para encontrar a verdade e, enfim, se purificar e tal, eu vou fazer isso também. Né? Então tinha muitos desses eremitas aí nos primórdios do cristianismo que simplesmente decidiam sair da vida em sociedade e acabavam se isolando num deserto que houvesse ali próximo da região, ou no alto de uma montanha, ou no meio de um bosque, e ficava sozinho, se alimentando do que ele conseguisse coletar na natureza, né, frutos, sementes, raízes, enfim, o que ele, né, conseguisse pegar ali que fosse comestível, ele usava para sobreviver, se vestindo com os trapos que havia levado e não tinha condição de tirar a roupa e lavar e manter uma roupinha sempre limpinha, então ele vivia com uma roupa que ia se degradando, ia virando andrajosa, e aí isso tudo era uma postura de afastamento em relação ao mundo terreno, acreditando-se que assim ele conseguiria se purificar. Com o passar do tempo, essa prática ela ganhou a alguns seguidores, né? Outros indivíduos iam também como eremitas se isolando do resto do mundo, né? E aí, poxa, eu ouvi falar que aquele cara ali daqui da cidade, ele se isolou do mundo para buscar purificação espiritual e foi viver naquela floresta. Tá aí, vou lá viver naquela floresta também, né? E acabava que alguns desses eremitas começavam a conviver em grupo e formavam esses grupos. Tá? Então, o princípio, tá, dessa ideia do monasticismo era você se isolar e tal. Só que vários desses indivíduos começaram a querer se isolar do restante do mundo, uma tendência religiosa daquela época, dos primórdios do cristianismo, né, durante até a Alta Idade Média. E aí eles decidiram começar a fundar comunidades em que cada um deles, né, eles viviam nessa coletividade, mas eles tentavam tanto quanto possível se isolar do mundo. Tá? Acaba sendo meio paradoxal porque se eles começam a criar um grupo, eles já não estão mais tão isolados assim. Né? E para a maior parte das atividades práticas, fazer a comida, plantar o alimento, manter a higiene do local, eles dividiam as tarefas e mantinham essas tarefas de forma comum, mas havia certos momentos de recolhimento dentro desses mosteiros, desses monastérios, porque cada um deles dormia num quartinho isolado, um quartinho minúsculo, separado, não eram quartos coletivos, cada um tinha o seu quartinho, tá?
com grades e tal, e esses quartinhos eram chamados de celas. Tá? É daí, inclusive, que vem a cela da prisão, do presídio, né? Você tem uma porta lá gradeada, um portão sólido, tá? Um cubículo pequeno, só com uma cama, e aí esses monges, eles não tinham muito luxo, não viviam no conforto, a ideia era justamente se livrar desse luxo, desse conforto, porque também isso trazia a tentação do pecado. E aí cada um desses monges se trancava lá dentro da sua cela, tá? E ali ficava de joelhos, rezava, fazia penitência, se punia fisicamente, batia com um chicote no próprio corpo, porque isso chamava-se mortificação, né? A mortificação do corpo, você ficar causando dor e sofrimento em você, é uma forma de você mostrar para o seu corpo e tal, que você não tem que buscar o prazer. Isso é fundado numa visão de base até platônica, né? De que o ser ele é dividido em corpo e alma. A alma seria uma coisa pura, de origem divina, criada por Deus, enquanto o corpo é uma coisa pecaminosa, suja, vem do barro. Inclusive, existe essa frase, né, quando o sujeito falece, ele é enterrado, do pó vieste, ao pó voltarás. Então, porque nós somos feitos de pó, de poeira, né? Deus nos fez do barro, fez Adão lá a partir do barro. Então, o corpo é uma coisa suja, uma coisa pecaminosa, e enquanto a alma é uma coisa bonita, uma coisa pura que vem de Deus. E aí o que esses monges acreditavam é que se eles punissem o corpo, que é a parte suja, eles tentariam fazer eles estariam fazendo algum tipo de sacrifício, e esse sacrifício seria bem visto aos olhos de Deus, e assim, quando esses indivíduos morressem, o corpo ficava aqui, virava pó de novo e tal, mas a alma não teria sido contaminada pelo pecado do corpo, porque ela já foi purificada em vida pelo sofrimento. O sofrimento como uma ação purificadora. E aí, após a morte, a sua alma poderia finalmente repousar e tal. Então, esses indivíduos, né, que se exilam voluntariamente do mundo e vão viver num bosque, numa gruta, uma coisa assim, eles começam a formar alguns grupos, e começam a achar por bem construir um local isolado, né, fechado, completamente isolado do mundo, para que pudessem viver ali. Esses locais passaram a ser chamados de mosteiros ou monastérios. É a mesma coisa, são duas formas de falar, mas a ideia é a mesma. Monastério vem do grego monasterion, que é a junção de dois termos em grego, o termo monos, sozinho, um só, e o sufixo terion, que significa o lugar em que você faz algo. Então, o lugar em que você faz algo que o algo de ficar sozinho. O algo de ficar sozinho. Então, você começa a ter esses prédios, né, essas construções especializadas, chamadas mosteiros ou monastérios, para onde esses monges começam a ir. O que a princípio eram eremitas vivendo sozinhos, isolados, e essa prática, né, de ser eremita e tal, isso não é uma coisa que vem do cristianismo, embora o cristianismo tenha absorvido essa prática, mas você já teve em povos da antiguidade indivíduos que praticavam esse tipo de conduta. A mesma coisa com monges em geral, você não tem monge cristão, só existe monge, por exemplo, no budismo, existem monges em outras religiões, em outras crenças, mas isso vai também ocorrer, perpassar ali o cristianismo. Dentro dos mosteiros, uma atividade era extremamente importante. Tinha várias atividades importantes, eram atividades do cotidiano, em que esses monges faziam as tarefas cotidianas para a manutenção da vida. Normalmente, ao redor ali do mosteiro, havia uma área de lavoura, de plantação, em que esses monges, os próprios monges iam ali, trabalhavam na região. Muitas vezes, esses próprios monges, dentro do mosteiro, eles fabricavam produtos. Então, havia uma plantação do lado do mosteiro, mantida pelos monges, plantada pelos monges, de cevada. Esses monges, por sua vez, colhiam a cevada, levavam para dentro do mosteiro, com a cevada faziam pão, faziam coisas do tipo, mas também faziam cerveja. Tem vários tipos de cervejas aí que foram criadas dentro de mosteiros, principalmente ali na região da Bélgica, na região da atual Alemanha. Nessas regiões você vai ter uma série de monges que produziam cervejas. Na região da França você vai ter monges que faziam vinhos. Por quê? Porque nessa época a água era muito contaminada, a água era vetor de doenças, você tinha água contaminada pelo cólera, então muitas vezes era perigoso
perigoso, tá, na Idade Média beber água. Era considerado uma coisa saudável, na Idade Média, substituir água por bebida alcoólica, pelo vinho, tá, porque o vinho não tem contaminação, ele vem da uva, e a uva é uma fruta que está lá pura e tal, e o próprio álcool ajuda também a manter essa pureza, diferente da água que poderia estar contaminada com coliformes fecais, né, contaminação de esgoto, porque não tinha tratamento de esgoto nessa época, isso poderia acabar indo para as fontes de água e contaminar a água. Então, nesses mosteiros você vai ter monges que produzem o alimento do cotidiano, vinho, cerveja, alguns se especializavam em tecelagem ou outras atividades do tipo, tá? Mas vai ter, dentro desses mosteiros, que em geral eram locais dedicados à oração e à purificação, você vai ter um grupo, tá, que acabou se tornando muito importante, que se espalhou por vários mosteiros da Europa, que eram grupos de monges copistas. Qual era a atividade dos monges copistas? Por que eles eram importantes? Tá? Esses monges copistas, normalmente dentro desses mosteiros, começam a se desenvolver bibliotecas, já que a gente está falando de um local habitado por indivíduos do clero, e o clero sabia ler e escrever. Então lá você começa a ter muitos livros, por exemplo, contando a vida de santos, né? A literatura que falava da vida dos santos era chamada de hagiografia. A gente vai falar sobre a cultura e a arte, a literatura medieval daqui a pouco, né? Uma aula aí para frente, mas você tinha lá muitos textos falando da vida dos santos, hagiografias. Essas hagiografias eram normalmente lidas por esses monges como uma forma de também conhecer o caminho certo da religião, qual é a forma certa de cultuar e tal. O próprio texto bíblico estava disponível também nessas bibliotecas, e aí muitas dessas bibliotecas começam a crescer, a se ampliar, começam, por exemplo, a acumular textos da antiguidade, textos de filósofos, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos aí da antiguidade, enfim, textos romanos, antigos e tudo mais. Tá? Esses vários textos começam a se acumular nessas bibliotecas dos mosteiros, só que a gente está falando de textos que são escritos em materiais, em suportes, que são perecíveis. Tá? Imagina hoje um livro, tá? O livro ele fica amarelado com o tempo, né? Um livro depois de 100, 200 anos, as costuras do livro começam a se desprender, esse livro ele pode ser consumido por traças, por pragas, né? A gente pode estar falando também de local úmido, e aí num local úmido esse livro começa a dar bolor. Esse tipo de coisa toda acontecia lá na Idade Média. Tá? Existiam nesses mosteiros, eram mosteiros de pedra muito grandes e tal, normalmente você não tinha um sistema de aquecimento eficaz, a gente está falando de uma região muito fria e tal. Poderia acontecer de dar bolor, de dar fungo nesses livros, né, nesses textos antigos, e o material em que eles estavam escritos começar a estragar. E muitas vezes alguns desses livros, alguns desses textos, eram os únicos livros, né, era a única cópia disponível daquele livro no planeta Terra. Um texto do Aristóteles que estava lá num determinado mosteiro, aquela era a última cópia que havia. Tá? Ao longo do tempo, esse texto do Aristóteles ele foi escrito pelo Aristóteles, e aí Aristóteles divulga aquilo para os seus seguidores, vários desses seguidores copiam, né? Eles pegam o texto original e copiam para poder estudar, e aí os seguidores dos seguidores, por sua vez, também vão copiando e tal, isso ao longo de toda a antiguidade. Mas à medida que a Idade Média vai acontecendo e o tempo vai passando, a maior parte desses textos eles vão se perdendo, a maior parte da população é analfabeta, já não tem mais muito interesse nesses textos, e aí por algum acaso do destino só sobrou uma única cópia no planeta Terra inteiro daquele texto do Aristóteles. Estou usando Aristóteles aqui como um exemplo. E aí, esse texto, essa última cópia do texto do Aristóteles está dentro de um mosteiro. E dentro desse mosteiro, as péssimas condições lá da umidade e da temperatura do mosteiro vão fazendo com que esse texto comece a bolorar, ficar com fungo e vai estragando. Existe o sério risco de aquele ensinamento do Aristóteles, aquela lição filosófica ali se perder para todo sempre e ninguém mais da humanidade saber o que o Aristóteles havia dito, tá? Naquele texto, naquele trecho específico. Se você já estudou filosofia antiga, filosofia grega, você deve saber que vários dos textos e das ideias de filósofos da antiguidade são fragmentadas. Tá? Olha, a gente tem esse fragmento aqui do texto do Parmênides e tal, mas esse outro pedaço do texto foi perdido, estragou com o tempo, justamente por isso, porque a gente está falando de textos que foram escritos centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, então se você não tiver alguém para copiar e recopiar esse texto, tá? Lá a gente está falando de uma época que não existia indústria do livro, não existia tecnologia para produção massificada de livros, não existia mercado editorial, então cada um copiava a versão do livro que quisesse. Tá?
E esses livros eles iam se perdendo com o tempo. Como eles estavam dentro dos mosteiros, começa a se desenvolver dentro dos mosteiros a atividade dos monges copistas. Eram monges que pegavam uma folha em branco, tá? Aí eles abrem na frente da mesa deles o livro, já escrito, e uma folha em branco ao lado. Pegam uma caneta, olham a primeira linha do texto e copiam no papel em branco. A segunda linha do texto e copiam no papel em branco. A terceira linha e copiam no papel em branco. E eles vão compondo assim, página por página, copiando e recopiando livros antigos. A gente está falando de você pegar um livro com 100, 200, 300, 500 páginas e ir escrevendo manualmente. Tá? Quando você terminou, depois de dias, às vezes semanas copiando o texto original, quando você termina de fazer, você tem uma segunda cópia do livro. Agora, depois de semanas de trabalho, você tem dois exemplares daquele livro. Tá? E aí você poderia copiá-lo novamente, ter um terceiro exemplar, um quarto, enfim, quantos exemplares você quiser, vai ser o número de exemplares que você vai ter que copiar. Poderia acontecer, por exemplo, de mosteiros fazerem intercâmbio de monges copistas. Olha, eu vou mandar um monge copista meu aí para o seu mosteiro, para ele pegar um livro que só tem aí no seu mosteiro e copiar, e aí ele vai trazer essa cópia aqui para o meu mosteiro. Pronto, agora você tem duas cópias em mosteiros diferentes, né? E aí poderia vice-versa, você também receber no seu mosteiro um monge de outro lugar, tá? De um outro monastério, para fazer uma cópia de um livro que só você tem. É assim que vai se fazendo o intercâmbio desses textos, de forma muito primitiva, muito rudimentar, mas graças a isso foi possível preservar estes textos da antiguidade. Sem isso, muitos desses ensinamentos dos filósofos antigos teria simplesmente desaparecido da face da terra. Tá? Então a função desses monges copistas era essencial. Um fato que é importante destacar é que esses copistas, tá? Embora o chefe do mosteiro, lá, o abade e tal, enfim, o líder dos monges, ele pudesse ter uma visão de que aquele texto é importante e tal, em geral, o monge que estava copiando, ele não estava copiando porque ele achasse Aristóteles demais. Meu Deus, eu amo Aristóteles, me amarro nesse texto aqui. Tá? Esse monge, normalmente, quando ele estava copiando, ele fazia isso como uma forma de punição, de autocastigo, para isso ter uma mortificação, uma purificação. Ele poderia pegar um chicote e bater no próprio corpo, ou então pegar um livro e copiar. Isso era considerado uma atividade dolorosa, né? Você está falando de um ambiente escuro, sem iluminação adequada, então ele tinha que forçar a vista, a cadeira em que ele estava não era a mais confortável do mundo, isso provocava dor na coluna, doía as mãos ali, você ocasionalmente poderia ter uma tendinite e tal. Então, esses monges que copiavam os textos, eles encaravam a sua atividade de cópia de textos como um castigo auto-infligido, e para isso, né, eles buscavam ter a purificação. Eu estou me castigando aqui copiando esse livro de 200 páginas, de 500 páginas, porque isso é uma forma que eu tenho de mortificar o meu corpo, de me punir e com isso purificar o meu espírito. O historiador Jacques Le Goff, a gente falou da definição do Jacques Le Goff lá no começo de feudalismo, ele tem um livro falando sobre isso, Os Intelectuais da Idade Média, e nesse livro, Os Intelectuais da Idade Média, ele comenta que esses monges, eles davam pouca atenção para o conteúdo do texto, para os ensinamentos, para as palavras que estavam ali, tanto que era frequente você ter alguns desses textos com erros de ortografia, né, ou às vezes trocando uma palavra por outra, o que mudava o sentido do texto, e esse tipo de coisa poderia acontecer, e a gente se questiona hoje, né, o quanto do que a gente conhece dos filósofos antigos, na verdade, é realmente a ideia desses filósofos antigos, e o quanto disso é porque algum monge copista medieval copiou errado o texto original. Isso pode acontecer. A gente pode ter textos hoje que a gente acha que foi o Aristóteles que pensou, que foi o Platão que pensou, mas que podem ter pequenas incoerências, pequenas imprecisões decorrentes do fato de que copistas ao longo dos séculos copiaram e muitas vezes copiaram errado. E mesmo quando esses copistas copiavam errado, com erros de ortografia, a caligrafia era sempre linda. O lettering era perfeito, os caras botavam ali um esforço enorme para que a letra fosse bonita. Portanto, isso demonstra que a grande preocupação deles, mais do que o conteúdo, o ensinamento e a mensagem que estava sendo passada naquele texto, era fazer um texto bem bonito, porque isso dava mais trabalho. E dando mais trabalho, isso era mais doloroso, e sendo mais doloroso, isso purificava mais o espírito de quem estivesse ali fazendo a cópia. Então, esses textos eles tinham uma letra, uma caligrafia ali bonita, perfeita e tal.
E, terminada a composição do texto, as margens do texto eram enfeitadas com ilustrações chamadas iluminuras. Inclusive, essa imagem que você está vendo agora do lado esquerdo da sua tela é uma iluminura medieval. Tá? Era uma imagem dentro de um livro medieval, tá? Que, enfim, o sujeito ele copiou lá o livro, e aí veio um outro monge que tinha habilidades artísticas de desenho e ilustra o canto do livro fazendo esse belo desenho e tal. Então você vai ter várias imagens medievais que são iluminuras. Quase todas as imagens medievais que eu coloquei aqui nesse slide são iluminuras medievais, portanto são retiradas de livros da Idade Média. Essas iluminuras elas eram feitas ali com um grande detalhamento, né, de forma bem artística e tal. Eu vou colocar agora um trechinho de um vídeo que eu encontrei na internet, né, um mini documentário de alguns poucos minutos, explicando como eram feitos esses livros medievais, como era feito o papel, que na verdade não era papel, era pergaminho. Aí você vai ver no vídeo o que é um pergaminho, como era escrito o texto, como eram feitos os desenhos, enfim. Fica aí com o vídeo mostrando, né, esse pequeno documentário aí mostrando como eram compostos esses manuscritos, esses livros medievais. In the Middle Ages, parchment was used to make the pages of books. Parchment was made from the skins of animals. The transition from a fresh skin to a surface suitable for writing was a slow and laborious process. The parchment maker selected skins of sheep, goats, or calves. Skins were soaked in lime water for 3 to 10 days to loosen the animal's hair. The parchment maker then scraped away the hair and any remaining flesh. After this, the skin was soaked in fresh water to remove the lime and then stretched tightly on a frame. A special rounded knife was used to scrape the hide to the desired thickness. The process of scraping continued over the course of several days. During this time, the parchment maker continually tightened the tension on the stretching frame while the skin dried. The result was parchment, a smooth and durable material that could last over 1,000 years. Before parchment could be written on, it had to be specially prepared. First, the parchment was rubbed with pumice powder to roughen the surface, and then dusted with a sticky powder. These steps made the surface receptive to inks and colors. The whole finished skin was then cut down to the size of the pages needed for a particular book. A big manuscript was assembled from sheets almost as large as a single skin. For smaller books, the skin was cut into 2 or more pieces. The parchment sheets were folded and nested to make gatherings, usually of 16 or 20 pages. The vibrant illuminations in a medieval manuscript often overshadow the words on the page, yet the writing of the script was as important as the painting of the images. The tools of a scribe, the person who copied the text onto the page, were simple. Pens, called quills, were made from the feathers of a bird, which were soaked in water, dried, and hardened with heated sand. The scribe carved the quill to a rough point, cut a slit to draw ink down, then trimmed the point to the proper width. The shape of the quill point varied with the style of the lettering being copied. Scribes made ink from a variety of materials. Gallnuts, growths found on oak trees, were often used to create a dark black ink. Black ink was also made by dissolving a common carbon substance. The resulting ink was called lampblack. Before the scribe began writing, he ruled the parchment using a straight edge. Medieval scribes and their patrons prized a regular and elegant script. If a scribe made an error, he would scratch it out with a penknife. Because the page was made from parchment, which was very resilient, it could stand many erasures of this type. An illuminator decorated the pages of a manuscript using paint and precious metals. He began only after a scribe had finished copying the text. The illuminator first sketched his design, then added details, such as the features of a figure or the interlacing of a decorated initial. Thin sheets of precious metals, like gold leaf, were always applied first. The illuminator put down a base coat,
consisting of either a plaster-like substance called gesso or a gum, as shown here. Once the gum base dried, the moisture in the illuminator's breath was enough to make the small piece of gold leaf stick to the page. Then the illuminator brushed away the excess and polished the gold leaf. After applying the gold leaf, the illuminator painted his design. Each color was made from a vegetable dye or a mineral substance ground up and dissolved in liquid. The illuminator applied the paler shades first, then the darker tones. Once the illuminator applied black outlines and delicate white highlights to the figures and vines, the illumination was finished. After the scribes and illuminators had finished writing and decorating the parchment pages, the manuscript was bound. Groups of folded sheets of parchment, called gatherings, were sewn together with strong linen thread onto flexible supports, such as these narrow leather thongs. Next, the binder attached end bands, which secured the top and bottom ends of the pages in the spine of the book. The binder then laced the leather thongs along the spine through channels and tunnels, which had been carved into wood boards. These boards were the covers of the manuscript. The thongs could be held in place by wood pegs or iron nails. The volume was then covered, usually with leather. Without pressure from the covers to keep the leaves flat, parchment expanded and contracted with changes in temperature and humidity. Pressure was applied by the addition of clasps or straps, which held the book closed. The binding of a manuscript could be decorated with any one of a variety of materials. A manuscript might be covered with leather, stamped or tooled with gold, or covered with silks or velvets. The most elaborate bindings received sculpted decoration made from precious metals. The materials of the binding depended on the wealth of the patron, the type of manuscript, and its intended use. Bom, espero que com esse pequeno documentário aí você tenha conseguido entender um pouquinho melhor como era feita a atividade desses monges copistas, né? A relação, por exemplo, da criação de animais. Muitos desses mosteiros eles tinham criações de animais, e aí quando esse animal era abatido para retirar-se a carne, e dali da carne ter o alimento, né, a pele acabava sendo usada como pergaminho, e com isso você tinha matéria-prima para compor e recompor esses livros. Tá? Um detalhe que a gente falou antes do vídeo, né, sobre como alguns desses textos da antiguidade podem conter incoerências. Existe um grande esforço hoje dos filósofos, dos especialistas, dos filólogos, em tentar buscar o texto mais original possível dos antigos pensadores gregos. Tá? Muitas vezes acontecia de você pegar um texto que estava num mosteiro e ali você vê que tinha uma ideia, um determinado texto com uma palavra e tal, e quando você ia comparar com uma cópia que estava num outro mosteiro, aquela versão poderia estar diferente. Tá? Então existe um grande trabalho dos filósofos e dos filólogos de comparar esses textos, né, as várias cópias que você tem, para tentar tirar um pouco esses erros que possam ter. Tá? Pode acontecer, por exemplo, de você ter um texto que era lá da Alta Idade Média, o último texto do Aristóteles, que estava com toda a escrita correta, do jeito que Aristóteles pensou e falou, e aí dois monges copistas de dois mosteiros diferentes foram até aquele mosteiro para copiar. Né? E aí aquele texto original foi destruído porque, sei lá, fungo, traça, um incêndio no mosteiro, botou fogo lá na biblioteca e tal, e sobraram as duas cópias, tá? Que esses dois monges copistas de mosteiros distintos haviam feito, né, e levaram para lugares diferentes. Vai haver um esforço dos filósofos, dos especialistas, de comparar esses textos todos e ver o que é mais coerente, o que está mais de acordo com todo o pensamento do filósofo, enfim. Né? Acho importante dar esse aviso aqui, porque pode ser que você fique super preocupado e vá questionar o professor de filosofia. Pô, professor, o que a gente está estudando aqui não é a verdadeira ideia do Aristóteles, está tudo diferente, os copistas mudaram tudo e tal. Existe um enorme trabalho que vem sendo feito aí nos últimos 500 anos, 600 anos, de comparar as múltiplas cópias que sobreviveram desses vários mosteiros e, enfim, você tem uma palavra que está errada nessa cópia desse mosteiro aqui, mas em 3 outros mosteiros você tem a versão do texto com uma outra palavra diferente que, enfim,
né, bate lá um com o outro, são 3 cópias iguais, então provavelmente essa cópia que você tem aqui é falsa, né, ou a falsa, ela tem um erro, uma incoerência, e aquelas outras 3 cópias lá provavelmente são a versão mais correta. E aí você compara trecho a trecho, tá? Não é assim, essa aqui é a versão correta, então toda ela é correta, porque pode ser que o monge desse primeiro mosteiro aqui, ele errou uma cópia na primeira linha, mas o resto está todo correto. Lá no outro mosteiro, o cara acertou a cópia na primeira linha, mas ele errou na 10ª linha uma palavra que estava lá. Então, você tem que comparar todo o texto com múltiplas versões, tá? Para tentar encontrar a versão mais correta. Tá? Tentando dar esse aviso aqui para você não sair daqui super preocupado e alarmista e avisando o professor de filosofia: professor, tudo que você sabe do Aristóteles está errado porque o texto está errado, porque o copista medieval copiou errado. Tá? As chances de você ter um erro que ainda não tenha sido detectado e tal, hoje são muito pequenas e são em pontos assim pouco relevantes das teorias desses filósofos antigos. Bom, eu vou encerrando por aqui, tá? Com a questão dos monges, dos mosteiros e dos monges copistas. Esses monges copistas vão ser os grandes responsáveis pela preservação dessas ideias antigas, tá? E graças a essa preservação das ideias antigas, né, das filosofias antigas, a gente vai possibilitar, por exemplo, a criação do renascimento cultural. O renascimento cultural que buscou enorme inspiração na filosofia antiga, na cultura da antiguidade, e só era possível ter acesso a essa cultura da antiguidade porque, no meio do caminho ao longo da Idade Média, esses monges copistas fizeram inúmeras cópias desses textos. Eu estou encerrando a aula por aqui. Na próxima aula a gente ainda entra falando sobre igreja, não acabei a parte de igreja, de religião e de religiosidade. A gente tem mais assunto para falar sobre isso ainda, mas o nosso tempo por hoje se esgotou, então fiquem bem. Se tiverem dúvidas, mandem e lavem bem suas mãos.